Fala cristãos, eu sou Adilor Júnior e este é mais um podcast Vida de Cristão, onde eu ajudo você a viver uma vida de cristão com mais propósito e mais sabedoria. Vamos lá? E no podcast de hoje nós vamos falar sobre algo muito polêmico. Estou brincando, nós vamos falar de um assunto que é muito discutido entre as pessoas que são cristãs e as que não são. Hoje nós vamos falar sobre os julgamentos. É isso mesmo, cristão, é isso mesmo, meu amigo que não é cristão. Chegou aquele momento da gente falar um pouquinho sobre aquelas circunstâncias, daquelas conversas calorosas. Você já esteve em uma situação onde você deu uma resposta um pouco mais apimentada para alguém? E esse alguém olha para você e diz: olha lá, depois ainda de ser cristão. Ou em outros casos vai dizer assim: depois de ser da igreja, de ser alguém de Deus. Sabe, galera, esse tipo de ironia eu acredito que você cristão já passou. E eu também acredito que você que não é cristão também já passou. Do contrário, vocês não estariam ouvindo esse podcast. E você que não é cristão, que também já passou por isso, você também já teve esses tipos de afirmações. Se você não se converter, vai pro inferno. Tá desviado? Eu sou alguém de Deus e não faço isso. Ou eu vou na igreja e não sou desse jeito. Eu sou cristão e eu não vivo assim. Você entendeu? Sabe aquela pessoa que enche o peito para falar que é de Cristo e usa esse rótulo para ser alguém maior do que você ou do que as outras pessoas? Pois é, existem cristãos assim também. Mas vamos lá, nós vamos falar das duas situações. Aqueles momentos fervorosos quando nós temos aquelas conversas com pessoas que não são cristãs e de repente entra naquele papo de alguma coisa relacionada à igreja ou à Bíblia ou à sua crença a Cristo, enfim, sempre existe esses tipos de conversas onde ficam mais acaloradas e principalmente quando a pessoa com quem você está conversando conhece muito mais sobre o assunto do que você. Isso acaba às vezes ficando até ruim, você fica sem palavras, porque você olha aquela pessoa e vocês estão conversando e parece que ela tem tanta inteligência, ela tem tanto conhecimento e você começa a pensar, poxa, mas eu não sabia disso, eu não entendia desse negócio. E dá a impressão que ela é mais cristã do que você, mesmo ela não sendo. Sabe por quê? Porque ela tem muita informação, ela estuda, ela conversa com outras pessoas e provavelmente ela adquiriu mais conhecimento do que você. E o problema é que esse tipo de situação nos leva a ficar nervosos, com raiva. Você fica com o sangue quente porque as pessoas começam a te interrogar e você não tem a resposta. Você fica bravo com você mesmo, você fica bravo com Cristo, você fica bravo com a Bíblia, você fica bravo com seus líderes que não te ensinaram isso, você fica bravo com todo mundo, porque você não tem a resposta. Isso acaba saindo do seu controle e acaba saindo para fora em palavras ruins. E sem querer, quando você menos espera, ao invés de você estar abençoando, liberando vida através da sua boca, você está amaldiçoando, você está xingando, você está dizendo palavras feias. E quando você percebe, já é tarde demais. Depois disso, cristão e cristã, é quase que impossível você recuperar a sua integridade com essa pessoa. E depois, o problema não é somente você recuperar a sua integridade. O problema é essa pessoa depois espalhar o que você fez, o que aconteceu, e as pessoas começarem a olhar você e dizer, poxa, mas ele não é o cristão, ela não é a cristã, eles não são da igreja. Ela até outro dia estava tentando pregar para mim, tentando falar algo para mim de Cristo. Ela não é a cristã? Cristãos, a vida de cristão não é fácil.
Não é fácil mesmo. Vida de cristão é controle emocional. A palavra já diz que nós temos que ter mansidão, nós temos que ter longanimidade, e isso não é de um dia para o outro. Mas Júnior, como eu posso ter isso na minha vida e parar de passar esses apuros nesses tipos de conversa? A mídia e as redes sociais dizem que você não pode conversar sobre política, religião e algumas outras coisas, não é mesmo? E por ter esse tipo de afirmação e por causa que todo mundo fala isso, você acaba não estudando, você acaba não querendo conhecer a política, você acaba não querendo conhecer a Bíblia. Eu digo que sim, você deve conversar sobre política e religião, porque se você não conversar sobre a política, você se torna um negligente. E aí depois você vai reclamar de quem entrou no governo, e se você não ouvir opiniões e ouvir planos, você fica com uma venda nos olhos e tem que aceitar tudo que os políticos depois colocarem diante de você, porque você não soube escolher. Mas não estamos aqui para falar de política, estou dando um exemplo. Vamos agora entender, não seria esta a palavra para se conversar religião, mas eu diria que nós poderíamos trocar a palavra religião sobre a palavra de Deus. Esse seria o termo correto. A gente tem que entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós devemos conversar porque as pessoas querem entender o que se passa na vida de um cristão, na mente de um cristão. Como era não ser cristão no seu passado? Você pode dizer isso para a pessoa e mostrar para ela como você mudou. E você que já teve uma vida de não cristã, você sabe que se passa na cabeça das pessoas que não são cristãs. Você pode ajudá-las a entender melhor, porque você também não era e agora é. Deveria ser mais fácil você conseguir conversar com esses tipos de pessoas. Você que já sempre foi cristão, nasceu num berço cristão, cresceu com os pais cristãos. Para você que tem uma vida cristã, você tem que estudar mais, você tem que ler mais, você tem que perguntar mais para os seus líderes e para as pessoas que te ensinam. Aqueles que estão a fim de entender, eles têm que ter respostas, e respostas de mansidão, respostas inteligentes. Então, cristão, leia muito, aprenda sobre o assunto, para você poder conversar com essas pessoas e poder dizer coisas boas que vão ajudá-las, e não incriminá-las, nem julgá-las, nem deixar elas mais nervosas. E para você que ainda não é cristão, olha que situação, você já se pegou. Você já deve ter conversado com um cristão. E ele começa a falar um monte de coisas na sua cabeça. E ele diz que se você não aceitar a doutrina de Cristo, você vai para o inferno. Você vai morrer, você está cheio de pecado, você está cheio de falhas, que as suas orações não são atendidas, enfim. Algum cristão despreparado já conversou com você e já falou esse monte de coisas. Eu entendo e sei que você já passou por isso. Eu sei que você já teve uma conversa com um desses cristãos e ele provavelmente falou algo que não foi legal. Mas por quê? Porque ele não estava preparado. Ele não estava preparado para conversar com você, ele não estava preparado para conversar com ninguém. Existem muitas verdades na palavra de Deus, mas o que eu quero dizer é que Deus em nenhum momento teve o propósito de criar o ser humano para exterminar ele, para dizer que ele está cheio de pecado, cheio de falhas e ele vai para o inferno. Não é dessa maneira que Deus age. Deus criou o ser humano para viver em comunhão uns com os outros. Então, em primeiro lugar, esse cristão deveria ter tido comunhão com você. E essa comunhão não é a comunhão que a gente vê lá nas reuniões, é a comunhão de amizade, de proximidade, é a comunhão de te ouvir, de te entender, de te ajudar e pedir a sua ajuda. Mas você que não é cristão também tem que se ajudar. Tentar entender aos olhos de quem é cristão o que ele está querendo tentar dizer. E ao invés de você olhar para ele e apontar o dedo e julgar dizendo: "Ah, você não é cristão? Está agindo desse jeito e se acha alguém de Deus." Não faça isso.
Pergunte para essa pessoa que está conversando com você: olha, explica melhor, não estou entendendo o modo como você está falando. O jeito que você está me dizendo está me deixando desconfortável e eu quero te ouvir, mas me explica de uma maneira melhor ou traga alguém para conversar com a gente. Cristãos e não cristãos. O que eu estou querendo dizer aqui é que não devemos julgar ninguém por aquilo que são. Os cristãos não são super-homens ou mulheres que, após receberem a Cristo em sua vida, agora têm poderes e são pessoas totalmente sem falhas. De maneira nenhuma. O cristão vive uma batalha diária de ser um melhor ser humano a cada dia. Isso não é fácil. O cristão estuda, lê, aprende para poder depois passar adiante. O conhecimento e o testemunho de vida que os fizeram mudar. Aquele que não é cristão, ele ainda não teve a oportunidade de se encontrar com Cristo, como você, cristão e cristã, já teve. Portanto, com esses que ainda não são cristãos, temos que ter paciência e um pouquinho por dia mostrar através da nossa vida, pelo testemunho, o que é ser cristão. A palavra diz que com a mesma medida que você julgar, você também vai ser julgado. Cristãos, vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo podcast. Tchau!